27 Leveling Weavers capítulo 131 Autor, Preguiça Motivada. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Mateus saiu do poço assim que pôde. No entanto, em vez de ir para a escada e depois para o andar térreo, ele se moveu na direção oposta, aproximando-se da janela que dava para o portão principal. Isso parece muito pior na realidade do que no mapa, ele murmurou sob o nariz enquanto cerrava os dentes e agarrava com força a borda da janela. Quão ruim é isso? Nadia perguntou assim que se juntou a seu homem na janela e olhou para baixo. Ela então engoliu a saliva antes de congelar ao lado de Mateus. Isso não parece bom, ela admitiu quando seus olhos se moveram além da parede e depois do portão. A rua inteira que levava ao portão principal do complexo agora estava repleta de zumbis. No entanto, ao contrário de como a Horda agiria em todos os casos que Mateus experimentou até agora, não houve nenhum problema de aglomeração na pequena praça em frente à entrada. Havia cerca de 2.000 zumbis, cuidadosamente organizados em blocos de formação de 20 zumbis de largura e 10 de profundidade. 3 desses blocos formavam um pequeno arco em frente ao portão principal. Mais 5 blocos foram organizados em uma linha organizada atrás da linha de frente com mais um bloco à esquerda e um sobressalente incompleto na terceira linha. Que diabos é esse tipo de implantação? Mateus pensou, arregalando os olhos enquanto olhava para a peculiaridade. Claro, parece legal e dominador. Mas não faz o menor sentido. Se eles quiserem sitiar a fortaleza, espalhar seus números o mais amplamente possível seria mais benéfico. Os pensamentos de Mateus aceleram pelos corredores de seu cérebro enquanto ele tenta descobrir a intenção que colocou os zumbis naquelas formações exatas. Isso tudo é obra de um único evoluído. Nadia murmurou ao lado de Mateus enquanto suas mãos tremiam um pouquinho. Isso é improvável. Mateus balançou a cabeça. Acho altamente improvável que um único evoluído seja capaz de controlar tantos zumbis ao mesmo tempo, explicou ele, apenas para apertar os olhos enquanto lançava outro olhar ao exército de zumbis. Espere, se assumirmos que há mais do que apenas um único comandante. Pensou Mateus. Ele então examinou a foto a apenas alguns metros de distância da janela novamente. Não, há 3 comandantes de campo e um que gerencia todo o quadro, murmurou Mateus depois de dar uma longa olhada e procurar padrões que pudessem lhe dar uma pista. E uma vez que o jovem prestou atenção suficiente, essas pistas se tornaram bastante óbvias. A unidade destacada à esquerda parecia uma espécie de reserva móvel destinada a aumentar a vantagem nos flancos caso tal oportunidade surgisse. Ou seja, é assim que uma unidade posicionada dessa forma funcionaria em um campo de batalha humano. Seguindo em frente, a primeira linha de zumbis foi organizada em uma formação de contenção. Uma ordem de batalha que se poderia usar ao comandar a defesa de uma passagem estreita ou ao explorar um funil natural para empurrar os inimigos juntos para um ponto de estrangulamento onde sua vantagem numérica se tornaria sem sentido. No entanto, em qualquer um desses casos, embora a intenção fosse bastante óbvia, a estratégia real indicada pela implantação das unidades zumbis era simplesmente inválida. De todo o exército, apenas as formações da segunda fila tinham o que fazer para ficar do jeito que deveriam. Sua ampla frente permitia que ocupassem quase metade de todo o comprimento da parede do campus da escola. Ao ficar a uma distância respeitável dessas paredes, eles também poderiam evitar qualquer tipo de armadilha ou ataque de longo alcance que Mateus pudesse lançar contra eles. Existem pelo menos 3 comandantes de campo, respondeu Mateus apenas para apontar sua mão para a unidade perdida à esquerda e a que se mantinha atrás. Esses 2 grupos estão sob um dos comandantes. As 3 unidades na frente por outra enquanto a linha longa no meio serve sob a terceira. Apenas algumas horas atrás, Mateus não seria capaz de aceitar suas descobertas. Afinal, como 3 monstros evoluídos poderiam ter capacidades completamente diferentes para manter suas unidades organizadas? Somente depois de experimentar uma enorme parede cheia de possíveis maneiras de subir de nível, Mateus alcançou uma nova compreensão de como esse mundo mudado funcionava. Então devemos apenas matar 3 deles e depois seguir em frente. Leila sugeriu enquanto se juntava a eles perto da janela. O que você está olhando? Daria rapidamente seguiu o exemplo e bateu a parte superior do corpo nos ombros de Mateus e Nadia apenas para olhar pela janela acima de suas cabeças. Caramba, isso parece divertido, ela murmurou quando seus olhos caíram sobre o exército de zumbis nas proximidades.
A questão principal é, um desses comandantes de campo também é o principal comandante de todo o exército. Mateu fez uma pergunta enquanto continuava a observar a situação. Eles estão ficando muito atrasados, ele pensou, parando o impulso instintivo de olhar para trás. Eu acho que eles tiveram que conversar sobre algumas coisas, ele pensou enquanto o olhar em seu rosto escurecia. E pensar que eu teria que lidar com os problemas do lado de fora e do lado de dentro ao mesmo tempo. Mateu reclamou aos seus antes de suspirar e balançar a cabeça. Quero jogar junto com o que eles planejaram primeiro, decidiu Mateu enquanto caminhava de volta na direção das escadas. E se isso for uma armadilha? Nadia perguntou, claramente preocupada com o bem-estar de Mateu. Então vamos pressionar apenas a ponta, respondeu Mateu, apenas para um pequeno e simples preenchimento de seus lábios quando percebeu o outro significado possível de suas palavras. Faremos isso gentilmente, como se fosse a primeira vez que enfrentaram os usuários do sistema. O sorriso de Mateu se transformou em um sorriso largo enquanto ele mantinha a piada sugestiva. Você não parece nem um pouco tão preocupado quanto estava há alguns momentos atrás. Daria apontou enquanto olhava de soslaio para o lado de Mateu. Eu sou? O jovem balançou a cabeça. No entanto, em vez de oferecer algumas palavras aleatórias para cortar o assunto, Mateu realmente levou um momento para pensar sobre isso. E então, ele sorriu. Acho que deixei todas as minhas preocupações para trás. Ele admitiu apenas para olhar para a entrada do posto de onde Daniel e Norbert finalmente saíram. E eu tenho muito em minha cabeça para me preocupar com algo tão bobo quanto preocupações, acrescentou Mateu, lançando um olhar frio aos dois homens. Ele desviou os olhos antes que qualquer um deles pudesse notar seu olhar. Eu simplesmente não tenho paz de espírito para me preocupar quando estou muito ocupado tentando encontrar uma maneira de vencermos esta batalha. Levelingues capítulo 132. Ok, chegamos, comentou Nadia quando todo o grupo subiu até o topo do muro que cercava o complexo. Não era uma estrutura projetada para resistir a um cerco. Todo seu objetivo era manter estranhos afastados, só permitindo a entrada de quem passasse pela devida verificação no portão principal. Como tal, em vez de passear confortavelmente ou ficar de pé nas passarelas no topo das paredes, como seria o caso se estivessem defendendo um castelo medieval adequado, Mateu e companhia acabaram lutando por uma base estável no topo da cerca semelhante a uma parede. O que nós vamos fazer agora? A garota então perguntou, de alguma forma conseguindo facilmente ficar em cima da parede sem qualquer indício de esforço para se manter estável. Talvez seja a constituição dela que torna as coisas mais fáceis para ela. Mateu pensou, intrigado com a diferença. No entanto, apenas um único olhar para Nadia e, em seguida, suas próprias estatísticas transformaram o mistério em fato. Ela tem 64 pontos em agilidade, enquanto eu tenho apenas 42. Mateu verificou o sistema apenas para balançar a cabeça. Acho que isso era de se esperar. Ele pensou antes de voltar os olhos para o exército de zumbis. Desde que Mateu e companhia chegaram ao topo do muro, os zumbis não fizeram absolutamente nada. Mateu podia sentir os olhares dos zumbis evoluídos escondidos em algum lugar nas fileiras de seus subordinados. Ele também podia sentir vagamente o olhar de um ser poderoso o suficiente para causar arrepios na espinha de Mateu. No entanto, nenhum único zumbi se moveu. Isso é quase certamente uma armadilha. Mateu murmurou sob seu nariz enquanto tentava uma última vez descobrir uma maneira astuta de se salvar do esforço e dos perigos de uma batalha aberta. Por que simplesmente não vamos e matamos todos eles, então? Daniel sugeriu. A princípio, Mateu ficou feliz ao ouvir o mais velho dos policiais falar. Se ele estava planejando algo ou não, ele ainda era um aliado valioso em um confronto como este. E, no entanto, Daniel traiu as expectativas de Mateu, claramente ansioso demais para ir e lutar para oferecer qualquer insight tático valioso. Se ao menos eu pudesse me lembrar da contra-estratégia para este cenário, pensou Mateu, rangendo os dentes em uma fúria silenciosa dirigida a si mesmo. Ele podia reconhecer as formações em que os zumbis estavam. Ele podia até dizer de que jogo eles vieram. E foi um jogo que ela passou uma quantidade considerável de tempo jogando. Quando ele se formou na escola primária e se juntou às fileiras dos alunos do ensino médio de seu país. Em outras palavras, já se passaram vários anos desde que Mateu mergulhou pela última vez nas complexidades das táticas do campo de batalha. Ele estava completamente fora de contato com o gênero,
deixando apenas algumas lembranças distantes de como ele costumava jogar este jogo. Não adianta, pensou Mateu enquanto cerrava os punhos. Não consigo me lembrar de nada, ele admitiu para si mesmo enquanto continuava a disputa de olhares com alguns dos zumbis que se incomodaram em olhar para cima e ainda tinham seus olhos. Ei, Mateu, você consegue ver? Daria perguntou de repente. Vejo o que? Mateu pediu esclarecimentos sem nem se dar ao trabalho de olhar para a garota. No final, ele estava muito ocupado se estressando com a falta de memórias que poderia mudar o jogo agora. Então você não pode. A garota sorriu, suas palavras atrevidas forçando Mateu a realmente olhar para ela. Não vou apontá-los para não alertá-los, mas acho que posso sentir a área geral onde estão aqueles evoluídos, ela relatou obedientemente. Isso é ótimo. Nadia quase pulou de alegria, apenas para cambalear na beirada da parede. Ela conseguiu de alguma forma salvar sua estabilidade antes de lançar um olhar curioso para o rosto de Daria. Eu sei que deveria ter notado isso há muito tempo, mas ela não está vendo muitas coisas que nós dois não podemos ver. Nadia perguntou, voltando os olhos para Mateu. Eu não tenho nenhuma prova. Mateu começou, dando uma desculpa para garantir, mas eu acredito que tem tudo a ver com o quão alto é o status arcano de alguém. Mateu revelou sua crença. Quero dizer, eu pensei que poderia ter algo a ver com a estatística da mente. O jovem hesitou apenas para desviar os olhos e murmurar silenciosamente. Quero dizer, nossa empresa carece severamente de alguém com foco nessa estatística. Então podemos parar de ficar de fora assim que aumentarmos nossa estatística misteriosa. Nadia perguntou, seus olhos brilhando. Existe algo que precisamos fazer para recuperá-lo? Aumentar as estatísticas de todos até o ponto em que eles possam pelo menos tocar na grama é meu objetivo atual, admitiu Mateu sem qualquer hesitação. A primeira ideia é obter núcleos suficientes para desbloquear um novo método de subir de nível. Mateu decidiu não hesitar em revelar seus planos. Afinal, se eu morrer, é melhor que as meninas tenham algum tipo de direção a seguir, pensou Mateu enquanto lançava um olhar para o perigo bem perto da parede. Ele então balançou a cabeça antes de voltar seu foco para o assunto em questão. Se aumentar o nível de vocês não funcionar, planejo comprar sementes de habilidades suficientes para preencher nossos slots, acrescentou ele. Sementes de habilidade? Slots de habilidade? Leila perguntou, essas palavras de alguma forma servindo como uma chave para chamar sua atenção. Para cada 5 níveis, você pode obter uma habilidade. Mateu compartilhou alguns dos fatos que aprendeu ao adquirir o conhecimento sobre as habilidades do comerciante. Normalmente, uma pessoa pode desenvolver uma habilidade por conta própria. Geralmente acontece quando você está em apuros e desesperado o suficiente, explicou Mateu apenas para que um sorriso cruel aparecesse em seus lábios. A outra maneira de fazer isso é simplesmente usar as sementes de habilidade, acrescentou ele, virando-se e pulando da parede. E quanto custa isso? Daria perguntou, claramente interessada em algo que pudesse melhorar sua habilidade de luta. No final, seu status arcano insanamente alto veio à custa de suas outras estatísticas ficarem para trás do crescimento de outras. E mesmo com Mateu perdendo muitos níveis, suas estatísticas físicas eram melhores que as de Daria, tornando-a fisicamente mais fraca de todo o grupo. 50 núcleos por peça. Mateu respondeu calmamente enquanto examinava seu equipamento para se certificar de que estava em perfeitas condições. E o que isso tem a ver com aumentar o nível de nossa estatística arcana? Nadia perguntou, incapaz de juntar os 2 mais 2. Quando você derruba os zumbis, você aumenta o nível de sua força. Quando você leva os golpes como um homem. Mateu olhou para as meninas, ou uma mulher forte. Então você aumenta sua vitalidade. Movimente-se bastante e você pode melhorar sua agilidade. O jovem não precisou estender a explicação para as meninas entenderem. E usar nossas habilidades nos permite aumentar o nível de nossas estatísticas arcanas? Nadia perguntou enquanto levantava os olhos para o rosto de Mateu, procurando por confirmação. Isso parece estar correto. Mateu sorriu enquanto se aproximava do portão antes de colocar a mão na enorme fechadura que o mantinha fechado. Espere um segundo. Nadia gritou bem quando Mateu estava prestes a abrir os portões e começar o caos. Se é isso que o arcano faz, então como você aumenta o nível da mente? Ela perguntou. No entanto, antes que Mateu pudesse ter uma chance de responder, Nadia balançou a cabeça e ergueu o rosto. Não.
Para que serve essa estatística mental em primeiro lugar? Levelinguíveis capítulo 133. Eu não tenho a menor ideia, Mateu respondeu enquanto dava de ombros. Eu só aprendi uma coisa sobre arcano porque eu mesmo estou usando. Quanto à mente. O jovem balançou a cabeça. Como eu disse, não tenho ideia. Daria cerrou os dentes antes de abaixar a cabeça. Eu entendo, ela disse antes de se virar e pular da parede. E não é algo que temos tempo para analisar agora, não é? Mateu perguntou antes que a garota tivesse a chance de escapar do alcance de sua voz. Isso é verdade, Daria respondeu enquanto lançava um rápido olhar para o portão. Não era um objeto único e sólido como os portões que se viam nos castelos medievais. A parede do complexo também não era desse tipo. Na verdade, se não fosse pelo campo de força criado pela fortaleza, a cerca tola que cercava a área teria sido penetrada há muito tempo. E o portão não era melhor. Foi feito com um conjunto de pontas de metal apontando para cima e depois fundidas com 4 barras de metal grossas que mantinham todas as pontas juntas. O portão em si consistia em 2 alas, ambas abertas para o exterior do complexo. Esse é o único ponto positivo dessa situação, pensou Mateu antes de balançar a cabeça e bater palmas para chamar a atenção de todos. Pessoal, a primeira onda consistirá em Nadia, Leila é. Matt hesitou. Ele olhou para o rosto de todos apenas para que seus olhos pousassem nos policiais. Devo envolvê-los? Por um breve momento, Mateu hesitou. Ele sabia que eles já estavam tramando algo que desejavam manter fora de seus ouvidos. Mas se eu tentar isolá-los agora, isso não servirá como um empurrão para torná-los inimigos em potencial? Mateu pensou, rangendo os dentes em frustração. Por que não posso ter um momento sequer sem uma ligação difícil? Mateu gemeu internamente antes de balançar a cabeça. Nadia, Leila e Daniel, Mateu finalmente revelou seu galho desejado. Mas eu preciso que você tenha em mente, ele disse enquanto se virava para o lado e apontava o dedo para Daniel, você vai ficar para trás. Por outro lado, ele então virou a cabeça para as meninas, quero que vocês dois cortem o máximo de cabeças que puderem sem correr riscos extras. Alimente essas cabeças para trás para que Daniel possa subir de nível. Mateu terminou suas ordens. É isso? Perguntou Nadia, já pesando o facão na mão. Quase. Mateu sorriu levemente. A primeira e mais importante regra, sempre que houver perigo, quero que você recue, disse o jovem. Eu quero que você se retire. Ele repetiu suas palavras colocando uma grande ênfase em cada uma delas. Temos o toque na grama para curá-lo caso algo aconteça. Mas não quero que nada aconteça. Sim, senhor. Nadia, brincando, colocou a mão na testa em uma paródia de saudação. Mas por que devemos deixá-lo subir de nível de graça? Ela então perguntou, lançando um olhar estranho para Daniel. Não pretendo mantê-lo em um nível baixo, mas acho que ele deve ganhar seu crescimento sozinho. Ela então explicou quando todos olharam para ela com expressões variadas. Não me importo de estar bem na frente, Daniel foi rápido em anunciar. Na verdade, ele cerrou os punhos. Acho que meu sistema se encaixa perfeitamente no calor da batalha. Mas não vamos apenas contra zumbis, Mateu cortou o protesto. Estamos indo contra um exército organizado de zumbis. Ele apontou apenas para dar uma olhada rápida para um outro lado do portão. E nós temos nossos próprios objetivos a cumprir nesta luta. Eles provavelmente não podem romper a barreira, ainda, pensou Mateu, tentando desesperadamente ver os planos do inimigo antes que seu ataque começasse. Vamos começar, então? Nadia perguntou, claramente ansiosa para parar de perder tempo e apenas começar a ação. Um por um, disse Mateu, aparentemente ignorando a pergunta de Nadia. Você é o mais forte do grupo. É por isso que estou deixando para você o fardo mais pesado. São suas mãos que eu espero que joguem mais cabeças para trás, disse Mateu enquanto olhava para Nadia. Roger. A garota respondeu alegremente antes de repetir sua saudação parodiada. Leila, você vai apoiar a Nadia. Certifique-se de que suas costas estão seguras e você não está enfrentando muitos zumbis de uma só vez, Mateu instruiu a garota. Ao contrário de Nadia, Leila apenas acenou com a cabeça antes de colocar um sorriso largo no rosto e apoiar o facão no ombro. Daniel, você deve ficar para trás e acabar com as cabeças dos zumbis que as garotas jogarão em seu caminho. Se você me ouvir gritando e apontando para fora do campus, você se juntará à luta para ajudar as meninas a recuar,
Mateu deu outra ordem enquanto encarava o policial. Entendido, Daniel respondeu de forma relaxada. Não havia qualquer indício de hesitação ou suspeita em seu rosto. Ele é um ator tão bom assim ou vai cooperar nessa luta? Pensou Mateus. O fato de que ele estava ciente da trama de Daniel tornava insanamente desafiador para o jovem confiar no policial com qualquer coisa. Especialmente em uma situação como esta, onde até mesmo o menor erro pode facilmente levar a um desastre. Na pior das hipóteses, terei que pegar as meninas e correr para um lugar diferente, pensou Mateu antes de balançar a cabeça e mover os olhos para Daria. Eu não deveria ficar para trás? A garota perguntou antes que Mateu pudesse abrir a boca. Não, você tem duas tarefas, respondeu Mateu enquanto balançava a cabeça para o lado. Primeiro, você coletará os núcleos das cabeças que Daniel destruirá, revelou Mateu antes que um pequeno sorriso aparecesse em seus lábios. Quando você não puder mais carregar núcleos, quero que volte, jogue-os dentro e repita. Entendido. Daria relatou, copiando a resposta de Daniel enquanto imitava a saudação de Nadia. Tudo bem então. Acredito que perdemos tempo suficiente, disse Mateu antes de pegar seu machado de onde o deixou perto da parede e se aproximar do portão. Seu mecanismo de travamento era extremamente simples. Por dentro, desde que mantivesse a laje principal abaixada, ela impediria o movimento das asas do portão. No entanto, como este era um lugar normalmente cheio de crianças e jovens travessos, havia uma fechadura adicional que mantinha a laje no lugar. Destruir a laje seria difícil e contraproducente, pensou Mateu antes de erguer o machado e fazer uma pontaria. Ting! Um som metálico encheu os ouvidos de todos quando Mateu atravessou o fino metal da fechadura. Daniel, posso precisar de ajuda com esta laje, gritou Mateu, apenas para o policial se aproximar sem uma palavra de desaprovação. Em 3, 1, 2. Mateu contraiu e relaxou os músculos em rápida sucessão, aquecendo-os para o exercício pesado que viria. 3. Três coisas aconteceram ao mesmo tempo. Mateu e Daniel ergueram uma placa de metal de sua maçaneta no meio do portão. Privadas de sua fechadura, as asas do portão se abriram um pouco, empurradas pela rajada de vento aleatória. Os zumbis na primeira fila correram para a frente. Assim começa, pensou Mateu, olhando pelo vão entre as alas do portão. Ele então balançou a cabeça antes de deixar a laje cair no chão. Ir. O grito curto de Mateu era tudo o que a parte da expedição da equipe precisava. Nadia correu primeiro, assim como ela foi ordenada. Ela alcançou o portão 3 vezes mais rápido que Mateu, apenas para que sua velocidade real se revelasse assim que ela passasse pela abertura estreita do portão. Os zumbis só conseguiram cruzar metade da distância inicial que os separava do portão quando Nadia colidiu direto com a fileira central. Morrer! Leila gritou, correndo para alcançar a primeira esposa de Mateu. No entanto, embora seus gritos fossem bastante selvagens, ela não fez um único movimento desnecessário. Bom, Mateu pensou enquanto se afastava do portão antes de lançar um rápido olhar para Daniel. Agora é sua vez. Tudo bem, o homem de meia-idade acenou com a cabeça antes de começar a bater a perna no chão. A princípio, foi simplesmente estranho, mas com o passar do tempo e os sons da batalha próxima chegaram aos ouvidos de Mateu, seu aborrecimento disparou. Você é. Assim que Mateu abriu a boca para repreender o homem, Daniel de repente correu para a frente. Ele está dançando. Mateu pensou, observando os movimentos do homem enquanto ele instantaneamente começava a esmagar as cabeças que as garotas jogavam em sua direção. Daria! Mateu gritou uma vez se disciplinando. No momento em que Daniel esmagou a cabeça do primeiro zumbi, Daria poderia começar seu trabalho. Até agora, tudo bem, pensou Mateu antes de se afastar do portão e escalar a parede de volta para onde Norbert permanecia. Está tudo bem? O mais jovem dos dois policiais perguntou, alternando seus olhos entre a situação abaixo da parede e o rosto de Mateu. Está tudo bem por enquanto, Mateu respondeu apenas para apertar os olhos enquanto observava os movimentos do exército de zumbis. Mas o verdadeiro desafio começa agora, ele acrescentou antes de tirar os olhos do campo de batalha e movê-los para o rosto de Norbert. E você vai desempenhar o papel mais importante nisso. Perdoe-me. O rosto de Norbert estava cheio de confusão. Havia até uma pitada de preocupação em seus olhos quando ele olhou para o rosto de Mateu.
Você usou sua habilidade dada pelo sistema ao máximo de todos neste grupo. Mateu apontou apenas para esticar os braços em direção à batalha e dar a Norbert um olhar frio. Agora, preciso que você descubra quais zumbis são os evoluídos por aí. Leveling Weavers capítulo 134. Olhe para eles indo. Mateu murmurou sob seu nariz enquanto observava seus companheiros correndo para a luta. No entanto, mesmo quando todos eles saíram do portão, as unidades de zumbis permaneceram no lugar. Somente quando Nadia, que segurava a frente do grupo, cruzou metade da distância que inicialmente separava o exército das paredes, a primeira fila das fileiras de zumbis avançou. Mateu deu de ombros quando sua observação inicial provou estar errada. Não uma frente inteira, mas apenas a unidade central? Ele pensou, observando com curiosidade como as duas unidades para os lados apenas avançaram alguns passos antes de pararem completamente. Encontrei todos eles, relatou Norbert apenas alguns momentos depois de receber as ordens de Mateu. Tão rápido? Mateu perguntou, arregalando os olhos ao olhar para o rosto do mais jovem dos dois policiais de seu grupo. É realmente tão fácil? Tem certeza que essas não são as iscas? Ele encheu o policial de perguntas antes mesmo que ele pudesse apontar os alvos. Na minha opinião, eles são como uma maldita explosão de luz quando comparados a um mar de velas acesas, explicou Norbert enquanto seu rosto relaxava, um sinal de que agora ele estava totalmente de volta ao seu corpo. Norbert então virou a cabeça, claramente tentando combinar o que viu em sua forma fantasma e o que podia ver com seus olhos físicos. Ali e o maior está ali, disse ele, apontando a mão para 3 pontos diferentes. É quase como uma fórmula matemática, pensou Mateu ao marcar os pontos em sua mente. Não havia como uma única pessoa matar todos os 3 monstros evoluídos consecutivamente. Embora alcançar um dos zumbis comandantes fosse possível, se não fácil, passar para o segundo já exigiria que alguém passasse por quase todas as fileiras do zumbi. Então aquele lá atrás é o líder principal, hein? Mateu falou, mais para si mesmo do que para Norbert. Isso faz sentido, o jovem policial respondeu com um encolher de ombros. Os tempos em que os comandantes de todo o exército estavam à sua frente tornaram-se obsoletos no momento em que as pessoas descobriram como se comunicar à distância. Ele apontou apenas para apertar os olhos. E isso me deixa curioso, ele disse enquanto se agarrava na parte mais alta da parede do complexo. Como diabos eles estão se comunicando? Não, essa não é a pergunta mais importante, Mateu disse enquanto balançava a cabeça para o lado. A verdadeira questão é, por que eles não atacaram a parede em primeiro lugar? Mateu olhou para a luta em andamento. Graças à sua posição elevada, ele podia ver um enorme círculo de vazio se formando ao redor de Nadia quando os próprios zumbis ou seus comandantes perceberam que ela era simplesmente forte demais. Isso é muito estranho, pensou Mateu, observando como Nadia se movia para matar todos os zumbis que demoravam demais para escapar de seu facão. Eu costumava jogar quando era possível colocar um único personagem de elite contra unidades inteiras de bucha de canhão. Mas ver com meus próprios olhos. Mateu balançou a cabeça. Ele então levantou a mão e deu um tapa nas 2 bochechas ao mesmo tempo para se ajudar a ficar sóbrio. No entanto, quando ele levantou os olhos para olhar mais para o campo de batalha, o rosto de Mateu ficou tenso. Daria. Ele gritou por cima da parede. A garota que, até então, simplesmente seguia Daniel e coletava todos os núcleos que podia, ergueu a cabeça. Traga-os de volta, agora. Mateu ergueu os olhos para examinar todo o campo de batalha no momento em que sua ordem saiu de sua boca. Ele não precisava escutar Daria com seus próprios olhos para saber que ela não hesitaria em cumprir suas ordens. Isso não é bom, pensou Mateu assim que pôde ver os movimentos do inimigo novamente. A segunda linha das fileiras de zumbis se abriu para os lados, permitindo que a formação incompleta que estava na terceira linha avançasse. No entanto, ao invés de fazer quaisquer manobras excelentes, a formação incompleta de zumbis simplesmente se fundiu com a parte de trás da formação central da frente. Eles estão tentando nos cansar? Mateu pensou, tentando entender o que podia ver. Eu não entendo, porra. Ele gritou em sua mente apenas para ver Daria se mover livremente entre os zumbis antes de finalmente alcançar as garotas mais acima. Após um momento de confusão e quase evitando o fogo amigo, todas as 3 garotas estavam recuando apressadamente em direção ao portão. Daniel! Mateu gritou,
chamando a atenção do policial, que se concentrou em acabar com as cabeças de zumbis que as garotas jogavam em sua direção. Sim. Pare sua tarefa e junte-se ao resto. Podemos precisar recuar, Mateu gritou antes de mover os olhos para cima para colocar todo o campo de batalha dentro do alcance de sua visão. O jovem não entendia os motivos do movimento inimigo. No entanto, ele não precisava. Eu sei que eles queriam ir para a guerra de atrito, pensou Mateu quando se lembrou do momento em que duas unidades de zumbis se fundiram. Então a melhor coisa que posso fazer é negar a eles a oportunidade de fazer isso. Quando todos os 4 membros destacados do grupo de Mateu alcançaram a parede e se concentraram na entrada, Mateu pôde finalmente dar um suspiro de alívio. O que quer que os zumbis estivessem planejando agora não importava, já que a situação voltou ao que era antes da batalha começar. O que deveríamos fazer? Daniel gritou, olhando para o rosto de Mateu. No final, a parede não era tão alta. E ao combinar o tamanho da parede e depois adicionar a própria altura de Mateu, havia menos de 5 metros de distância entre os dois homens. Você não precisa gritar tão alto. Mateu gritou para si mesmo. Não, não é isso, pensou, balançando a cabeça para se livrar de todo e qualquer relaxamento que pudesse envenenar seu foco. No entanto, não importa o quão cauteloso Mateu fosse, os zumbis se recusavam a fazer qualquer coisa significativa. Depois de reformar suas fileiras e um momento de movimento frenético em todas as suas linhas, todos os zumbis ficaram exatamente na mesma ordem de antes, exceto pela unidade incompleta da terceira linha que agora se foi, fundida com a unidade central na frente. Isso faz com que a perda conte entre 100 e 200, resmungou Mateu. No máximo 10% do número total deles, acrescentou, falando consigo mesmo mais uma vez. Que tal atacar de novo? Norbert sugeriu apenas levantar a mão e apontar para a unidade mais à esquerda na primeira fila da classificação do zumbi. Eu posso ver um dos comandantes bem ali. É uma isca, Mateu percebeu sem pensar muito. No momento em que eu enviar alguém para pegar aquele comandante, o centro e a direita vão empurrar juntos o portão, obstruindo e impedindo o retorno da expedição. Mateu rangeu os dentes a ponto de suas mandíbulas começarem a doer. E ao levar em conta as melhorias em sua vitalidade, isso provou ser um feito bastante drástico. Onde está o comandante principal? Mateu então perguntou. Terceiro grupo à direita, segunda linha, informou Norbert sem hesitar. Não tenho certeza se você pode ver tão longe, mas ele está bem no meio da sétima fila. Não consigo vê-lo de jeito nenhum, pensou Mateu. Ele podia ver facilmente através dos 200 metros que o separavam da segunda linha de zumbis. A única razão pela qual ele ainda não conseguia ver o monstro que Norbert apontou, era o quão densas eram as fileiras dos zumbis. Não consigo ver a floresta porque as árvores estão obstruindo minha visão, hein? Mateu pensou, lembrando-se de uma piada que um de seus primos costumava contar quando o jovem costumava visitar seus avós em sua fazenda. Mas se eu realmente não posso ver da minha posição elevada, então não há como esses comandantes verem nada. Mateu percebeu. Norbert, o jovem virou a cabeça para o policial ao seu lado. Onde está o outro comandante? Ele então perguntou. Um à esquerda e aquele que acabei de mencionar. Norbert respondeu de uma maneira um pouco confusa antes de balançar a cabeça e, em seguida, trazer a mão para a direita. O segundo dos comandantes mais fracos está bem ali. Mateu demorou um pouco para digerir a notícia. Eu acho que não há muita escolha, hein? Ele pensou, respirando fundo para se acalmar. E então, ele pulou da parede. No entanto, ele virou a cabeça para trás e olhou para Norbert antes de se dirigir para o portão. Se você vir algo de grande preocupação, alerte os outros, ele ordenou antes de fugir e então se espremer pelo pequeno espaço entre as alas do portão do complexo. Mateus. Nadia foi a primeira a notar o jovem, embora seu status arcano estivesse no espectro inferior. Algo aconteceu? Mudança de planos, disse Mateu brevemente. Nadia, você pode ver o filho da puta na quarta fila à esquerda? Mateus perguntou. Sim, a garota respondeu com confusão em todo o rosto. Bom, ele é seu alvo agora, explicou Mateu antes de virar a cabeça para Daniel. A mesma coisa, mas à direita, explicou antes de voltar os olhos para Leila. Preciso que você esteja pronto para apoiar quem lutar para recuar, ele ordenou antes de voltar os olhos para o último membro do grupo fora dos muros.
O mesmo de antes, Daria disse com um pequeno sorriso nos lábios. Isso mesmo, Mateo acenou com a cabeça. Mas também não é exatamente o que eu quero, ele acrescentou com um aceno de cabeça. Você é a última linha de nossa defesa. Se algum de nós não for capaz de recuar mesmo com a ajuda de Leila, será seu trabalho retirá-los, explicou Mateo antes de falar com Daria. Apenas para pegar vários núcleos que ela guardava em sua camisa enrolada. Mas qual é o plano? Daniel protestou quando viu Mateo se virando e olhando para os zumbis de forma autoexplicativa. Precisamos quebrar sua estrutura de comando, explicou Mateo. Vou correr direto para o meio e tentar distraí-los, explicou ele, certificando-se de não apontar suas direções de nenhuma maneira ou forma diferente das palavras. Afinal, não havia razão para dar aos zumbis qualquer pista sobre seu plano, especialmente quando ele não tinha ideia do nível de inteligência deles. Vou me mover diretamente para o mais forte dos zumbis e aquele que eu acredito que mantém todo esse exército sob controle, explicou Mateo antes de olhar para trás. Até agora, os zumbis não reagiram à sua aparição repentina. Eles também não decidiram apostar na oportunidade de o portão estar aberto. Em vez disso, permaneceram vagarosamente em seu terreno. Você não pode. Nadia protestou quando o terror apareceu em seu rosto. Até você. Xuxi, querida. Mateo silenciou sua amada. Eu sou apenas uma isca, não um guerreiro suicida, ele acrescentou com um sorriso para suavizar sua rude interrupção. Lembre-se, pessoal, nosso objetivo é derrubar os comandantes menores, não dispersar todo esse exército, explicou Mateo enquanto se virava frontalmente para o inimigo. E com isso dito, ele começou. Apenas para todos os zumbis congelarem de repente. Não é como se eles se mudassem muito antes. Claro, todos eles ficaram parados esperando o comando para atacar. Mas os líderes desse exército só podiam disciplinar suas tropas até certo ponto. Como tal, enquanto os zumbis, como um todo, permaneceram imóveis, pode-se facilmente notar pequenos movimentos onde quer que olhem. Isto é tudo até agora. Porque assim que Mateo estava prestes a dar sua ordem para atacar e executar seu plano improvisado, os zumbis congelaram completamente. Apenas para se virar e começar sua lenta marcha para o noroeste, quase na direção oposta da direção que os levaria ao portão. Levelinguives capítulo 135 O que? Mateo balbuciou. Seus olhos se arregalaram quando ele começou bem atrás dos zumbis. Isso é outra isca. O jovem pensou, olhando em volta para verificar os movimentos do exército de zumbis em geral. Ficar no chão, porém, fez com que ele perdesse a vantagem de altura que tinha no topo do muro do complexo. Não consigo ver nada. Mateo cerrou os dentes. Não importa o quanto ele forçasse os olhos, as fileiras de zumbis à frente bloqueavam sua visão do que estava acontecendo atrás. É assim que os comandantes nas batalhas medievais se sentiam? Norberto. Mateo pensou de repente, virando-se e olhando para a parede. No entanto, o policial ficou em cima da parede com uma expressão vazia em seus olhos. O que ele está olhando ao longe, para? Mateo se perguntou, rangendo os dentes em silenciosa frustração. Mateus? Daria perguntou. As ordens foram dadas. Os objetivos foram especificados. Todo o plano estava pronto para ser executado. E ainda assim, simplesmente virando-se e saindo, aqueles zumbis conseguiram jogar uma chave nas engrenagens da estratégia de Mateo. Caramba! Mateo cerrou os punhos. Ele então olhou para baixo e respirou fundo. Não havia tempo para deliberações profundas. A cada segundo, os zumbis se afastavam cada vez mais. E enquanto, com sua velocidade extremamente lenta, levariam um tempo para deixar a área. A cada passo que eles dão para longe de nós, é mais um passo que precisaremos dar enquanto nos retiramos, observou Mateo. Eu sei que não sou um bom estrategista. Todas as batalhas que eu poderia administrar adequadamente estão confinadas ao código dos jogos que eu costumava jogar, ele pensou. E com o coração pesado, Mateo levantou a mão. Estamos abandonando o plano, anunciou. Desculpe-me o quê? Nadia perguntou, seu rosto geralmente relaxado e sorridente de repente azedo. Você está tão preocupado conosco? Ela então perguntou quando um pequeno sorriso voltou em seu rosto. No entanto, a garota balançou a cabeça antes de esticar o braço na direção do exército de zumbis em retirada. Eles estão recuando porque somos mais fortes do que aqueles comandantes evoluídos pensavam que seríamos,
Ela declarou uma possível explicação para a situação. Isso não é apenas uma ilusão? Mateu retrucou em seus pensamentos, lutando para abrir a boca e enfrentar abertamente sua amada. Embora ela não me odiasse por dizer isso em voz alta, fui eu quem pediu a todos eles que contribuíssem, pensou Mateu. Seus dentes então morderam o lábio com tanta força que o sangue começou a escorrer de sua boca. Eu tenho isso. Um grito repentino trouxe a tão necessária mudança para o impasse em que Mateu se encontrava. Ele ergueu a cabeça e olhou para a origem da voz. Eles estão indo para outro cerco próximo, a cerca de 2 quilômetros de distância. O presente de Norbert, embora não relacionado à batalha, provou seu valor. Então não há tempo para esperar. Mateu gritou de volta antes de brandir seu machado de um coldre improvisado que prendeu nas costas de seu traje. E então, como se nenhuma outra palavra de explicação fosse necessária, ele correu para a frente. Tudo corre como planejamos. Mateu gritou antes de respirar e levar seu corpo ao limite natural. Mateu levou 3 segundos para atingir sua velocidade máxima. E então, um único segundo para alcançar a linha de retirada dos zumbis. Morrer. Ele gritou, balançando o machado para o lado. Matar um zumbi era uma coisa. Mas agora que Norbert provou o valor de seu sistema, Mateu já estava decidido a ajudá-lo a subir de nível. E para isso, recolher as cabeças para Norbert acabar era o método mais fácil. Ah! Leila gritou, mergulhando direto na unidade à direita de Mateu. À esquerda, Nadia não perdeu o fôlego gritando, optando por correr para a batalha sem dizer uma palavra. Para o confronto inicial, só poderia ser descrito como um massacre a sangue frio. Mateu girou em torno de seu machado, cortando a cabeça do zumbi como um fazendeiro cortaria sua abundante colheita. A diferença estava em como um fazendeiro tinha que trabalhar duro para ganhar seu sustento na forma de um estoque de grãos, enquanto Mateu estava aqui apenas para colher as guloseimas. Não há fim para eles, pensou Mateu enquanto cortava as fileiras de zumbis. No entanto, em vez de ansiedade, seu rosto continuou a engordar de autossatisfação. Seria uma pena se permitíssemos que eles simplesmente fugissem, pensou Mateu enquanto cometia o crime contra suas próprias crenças e derrubava o machado no zumbi, cortando todo o seu corpo do topo da cabeça até a virilha. Ah! Mateu respirou fundo de seus pulmões enquanto batia a ponta de seu machado no chão antes de descansar na ponta de seu cabo. Ele não estava fisicamente cansado depois de apenas alguns minutos desse tipo de exercício leve. No entanto, o mesmo não poderia ser dito sobre seu estado mental. Mesmo que Mateu estivesse há muito acostumado com a presença de zumbis e pudesse lidar com a matança de dezenas deles, em um banho de sangue como aquele, até ele vacilaria. Não há tempo para pensamentos ociosos. Mateu repreendeu a si mesmo antes de chutar a parte de trás da lâmina de seu machado para fazê-lo traçar um pequeno arco no ar antes que a parte superior do cabo atingisse seu ombro. Menos conversa, mais seleção. No entanto, como se o próprio destino quisesse cuspir na cara de Mateu, os zumbis pararam de fugir. Só o fato de todos terem parado obrigou o jovem a fazer o mesmo. E agora? Mateu pensou enquanto desacelerava seus movimentos até o nível em que pudesse reagir com flexibilidade às mudanças em andamento no campo de batalha. Ele até deu um passo para trás. Bem na hora. Após um pequeno atraso após a parada, os zumbis começaram a se virar. A princípio, apenas 1 ou 2 se viraram para enfrentar a ira de Mateu. No entanto, conforme os segundos continuavam a escorrer entre seus dedos, mais e mais zumbis decidiram fazer o mesmo. Isso é ruim, pensou Mateu ao perceber que havia algo estranho naqueles zumbis. E então seus olhos pousaram no rosto de um deles. Pertencia a um garoto alguns anos mais novo que ele. Quando o garoto estava vivo, provavelmente foi para os últimos anos do ensino médio. No entanto, por uma pena insana ver crianças envolvidas nesse cataclismo, não foi a idade do hospedeiro original do zumbi que chamou a atenção de Mateu. Foram seus olhos. Porque ao contrário de todos os outros zumbis que Mateu conheceu em suas 2 vidas até agora, foi a primeira vez que ele enfrentou um zumbi cujos olhos ficaram vermelhos. Eles estão todos evoluindo? Mateu pensou, dando um passo para trás quando a realidade desastrosa se abateu sobre ele. Ele então rangeu as mandíbulas. Não, não é possível que evoluam todos de uma vez. Mateu deu mais um passo para trás. Nesse ponto, todos os zumbis que o cercavam agora tinham o mesmo traço característico que chamou a atenção de Mateu.
Acho que é hora de entrar no segundo estágio do plano. Pensou Matheus. Os zumbis começaram a se mover. Seus movimentos normalmente erráticos agora eram bem planejados e executados. E enquanto cada um deles ainda estava muito longe dos monstros evoluídos, eles não eram mais a bucha de canhão que o grupo de Mateu poderia matar em seu próprio lazer. Isso é ruim, pensou Mateu enquanto usava seu machado não para matar um zumbi, mas para evitar seu ataque. No processo de seu ataque bem no meio das unidades de zumbis, Mateu renunciou a qualquer sensação de autossegurança. E agora, com os zumbis de alguma forma alcançando um novo nível de uma só vez, ele estava preso profundamente em suas fileiras. Matheus. Um grito forçou o jovem a sair de seu estupor. Você precisa correr, agora, Daria. O jovem pensou, reconhecendo facilmente a voz. Mas, assim como toda a sua equipe agiu quando ele decidiu seguir em frente com o plano, Mateu também não hesitou. Se ela se esforçou para chegar até aqui, a situação realmente deve ser terrível, pensou Mateu enquanto brandia seu machado pela última vez e se virava. Apenas para ver um daqueles zumbis de olhos vermelhos alcançando a cabeça inocente de Daria. Atrás. Mateu gritou. Qualquer forma de expressão mais longa faria com que suas palavras chegassem tarde demais. Uai! Daria só conseguiu tremer antes que um zumbi cravasse os dentes no canto entre seu ombro e pescoço, como uma espécie de vampiro com desconto. Cai fora de mim! Daria gritou, estendendo a mão para a cabeça do zumbi antes de arrancá-la de seu pescoço. A garota se endireitou, vigilante mais uma vez. No entanto, ela não conseguiu evitar que um pequeno sorriso de autossatisfação aparecesse em seus lábios. Ela então caiu de joelhos, seus olhos ficaram nublados. Caramba! Mateu gritou interiormente. Ele então se lançou para frente, cobrindo a distância que o separava da garota em apenas 2 saltos. Sinto muito, Daria murmurou fracamente. O ataque que ela tomou não foi leve. Foi uma mordida séria que garantiu um ponto final para a missão, mesmo que ela não viesse trazendo a notícia para Mateu recuar em primeiro lugar. Está tudo bem, Mateu disse enquanto rasgava um pedaço de sua própria roupa antes de pressioná-lo contra o ferimento de Daria. Ele então agarrou a mão dela e a pressionou contra o pano antes de se levantar e puxar um dos núcleos que trouxera consigo. Não era assim que eu queria que a segunda fase fosse, pensou Mateu enquanto cerrava os dentes e cerrava o punho. Ele então ergueu o punho para o ar antes de se inclinar sobre Daria e protegê-la com seu próprio corpo. Por enquanto, deixe tudo comigo, Mateu sussurrou, antes de abaixar a mão e esmagar o centro do punho contra o chão. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.